Boa noite. Ele tem a missão de levar o Brasil a produzir todos os alimentos de que precisa e também de ter excedentes para exportar. No centro do Roda Viva, esta noite, o ministro da Agricultura, Francisco Turra. Filho de agricultor, 55 anos de idade, advogado, Francisco Turra já foi vereador, prefeito, 2 vezes deputado estadual e presidiu durante 2 anos a Companhia Nacional de Abastecimento antes de ser nomeado ministro. Assumiu o Ministério da Agricultura em abril do ano passado, considerando possível o Brasil cumprir a meta do governo de elevar a safra de grãos de 82 milhões para 100 milhões de toneladas até o ano 2000. A esperança do ministro é, na essência, parte da antiga esperança nacional de transformar em realidade a vocação brasileira de ser um grande país agrícola. Muito tempo separa a agricultura colonial da corrida tecnológica que hoje bate às portas do campo brasileiro. Mas o Brasil da lavoura manual é persistente e ainda se debate entre a enxada e o trator, entre o latifúndio e a falta de terra, entre as previsões otimistas e as quebras de safras. Balanços e expectativas se alternam em um jogo no qual prejuízos raramente dão espaço a notícias de lucro e crescimento. Mais recentemente, pulamos de 8º para 6º maior exportador mundial de produtos agrícolas. Mas aumentaram as importações também. O arroz e o feijão da cesta básica não são mais totalmente brasileiros. Nem o trigo, nem o milho. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas revelou redução nas áreas de plantio de arroz, trigo, soja e algodão. E o censo agropecuário que o IBGE divulgou no ano passado mostrou que o Brasil perdeu cerca de 1 milhão de propriedades rurais entre 1985 e 1995. Juros altos, falta de tecnologia e importações colocaram em crise pequenos e médios produtores e desempregaram quase 6 milhões de trabalhadores em 10 anos. O protesto rural chegou a Brasília, pedindo mais atenção e recursos para a agricultura. Com planos agrícolas frustrados, reforma agrária atrasada, sem produzir o que pode e exportar o que deve, o Brasil agrícola, no entanto, tem perspectivas. É um dos poucos países do mundo ainda com extensas áreas para cultivo. Tem terra, tem clima e já se sabe que para cada R$1 milhão investidos na agricultura, são gerados 279 novos empregos. É só não esquecer, aqui, em Se Plantando, tudo dá. Para entrevistar o ministro da Agricultura, Francisco Turra, nós convidamos o jornalista Washington Novaes, consultor de jornalismo da TV Cultura de São Paulo, o jornalista Humberto Pereira, editor-chefe do programa Globo Rural, da TV Globo, o engenheiro João Carlos Meirelles, secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, Alberto Brock, secretário de Política Agrícola da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, o economista José Eli da Veiga, professor da Universidade de São Paulo, Vanderlei das Neves Cardoso, presidente da Associação de Agricultura Orgânica, e José Carlos Cafundó, editor do Suplemento Agrícola do jornal O Estado de São Paulo. Como você sabe, o Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília. E você pode participar do programa fazendo perguntas pelo telefone 011-252-6525. A Shizuka e companhia estarão aqui recebendo as suas perguntas. O telefone é 011-252-6525. Pelo fax, você envia a sua pergunta pelo 011-3874-3454. Nosso endereço na internet é rodaviva@tvcultura.com.br. Ministro Francisco Turra, boa noite. Boa noite. Tem uma regra que não é escrita em muitas televisões, mas é cumprida ao pé da letra, que é de jamais mencionar uma emissora concorrente. Por felicidade, essa regra não existe aqui na TV Cultura, que é uma emissora pública, uma emissora que procura atender o interesse de todos os brasileiros. Então, eu começo a minha primeira pergunta mencionando a reportagem que o Jornal Nacional de hoje apresentou ao final da sua edição, creio que talvez o senhor tenha visto, uma reportagem sobre a seca no Nordeste. Eles voltaram a um pequeno povoado onde um ano atrás tinham estado e a situação é a mesma, de calamidade, de descalabro, assim, das pessoas não terem o que comer, crianças chorando de fome. Eu pergunto ao senhor, como ministro da Agricultura, o senhor acha que isso é razoável de acontecer num país do tamanho do Brasil? Bem, é lamentável que continue acontecendo. Eu tive a oportunidade de visitar o interior do Nordeste, não apenas as capitais, mas adentrar Lapão, Lages e
tantas regiões do interior desse Brasil castigadas pela seca, fiquei vivamente impressionado com o quadro que eu vi. É óbvio que contra a seca nós não podemos lutar. E, aliás, o ensinamento do Ariano Suassuna foi saber ensinar o sertanejo a conviver com a seca, dar a ele as condições para conviver com a seca. Acho que é muito sábio isso. Então, nós temos feito um trabalho nesse programa que lançamos agora, o Plano Agrícola para o Nordeste. Não é modificar nem criar nada de novo, mas é oferecer aquilo que o nordestino pode fazer no clima que é natural. Então, por exemplo, estimular o plantio de algodão, uma variedade criada pela Embrapa, caprino e ovinocultura, dão certo, mandioca e, enfim, tantas coisas, a fruticultura irrigada. É isso que nós temos feito. Temos trabalhado ativamente, há, sim, um compromisso marcante da comunidade participando, as administrações estaduais envolvidas e nesse processo que nós pretendemos fazer a nossa parte. Agora, ministro, a gente assistindo a essa reportagem e a tantas outras que foram exibidas, eu menciono essa particularmente porque, evidentemente, faz poucas horas que isso foi apresentado no telejornal de maior audiência no país. Eu tenho certeza que boa parte da população brasileira que já ouviu falar da seca, que acha que é contra a seca, que acha um absurdo existir gente que morre de fome, ficou chocada. Então, nessa reportagem, o que passava de mais assim impressionante era a situação das pessoas e a absoluta impotência dessas pessoas que são velhas aos 30 anos de idade, que têm filhos com barriga d'água, como se falava antigamente, ou seja, tudo aquilo que todos os governos prometeram resolver e não resolveram. Então, eu pergunto ao senhor, o que se faz diante de uma situação como essa? Porque uma coisa é resolver o problema da seca no sentido de dizer, bom, vamos produzir aonde não se produz. E a outra coisa é resolver a questão emergencial da fome, Exato. Que é o que o país, do tamanho do Brasil e com a quantidade de terra que tem, talvez pudesse resolver, talvez se não estivesse importando tantos alimentos e existissem aí estoques reguladores para serem, de alguma forma, utilizados nesse momento. Mas no governo Fernando Henrique, eu acho que nesse aspecto o trabalho foi admirável, socorrendo essas populações. Isso não é paternalismo, absolutamente não. Para quem viu como eu, uma criança com 5 anos pesando 2 quilos, 1,5 kg até, e saiu na capa da Veja, para quem viu cenas dramáticas, para quem viu o solo tórrido, quem imaginou as imagens muito piores, pintadas com cores mais vivas do que Euclides da Cunha pintou, para quem viu tudo isso, não é nada estranho, nem incômodo, que o Brasil continue investindo num programa social como esse que foi feito. Veja que nesse ano foram distribuídas, em média, 3.800.000 cestas básicas por mês. Por mês. E atendendo a essa emergência, foram quase 2.000 cestas mensais, 2 milhões de cestas mensais para atender famílias que não teriam outra alternativa para sobreviver. Então, esse é o primeiro socorro. É óbvio que atrás disso vem ações da comunidade solidária, atendimento à saúde, à educação, alguma coisa além, até treinamento, capacitação para algumas atividades. Mas o quadro é exatamente esse. Felizmente, nesse ano há uma reversão. Também o clima, acho que não será tão pior, nem inclemente como foi no ano passado. Já nós temos indicadores de chuva na grande maioria dos estados do Nordeste. Acho que é restrita a região onde a seca persiste e possa continuar. E o que eu recolhi de lá foi o entusiasmo. Em momento nenhum eu vi a pessoa desesperançada, desiludida, mas querendo conviver com esse quadro e que se possa oferecer a ele condições para conviver com esse quadro. Isso me impressionou sobremaneira. Eu estive no Grito da Seca e de lá eu trouxe uma lição de vida. Às vezes, conhecendo outras regiões do país com prosperidade, fartura, solo diferente, chuvas irregulares e vendo as alimentações, eu cheguei a ficar indignado até, porque lá eu recolhi uma lição de entusiasmo e de vida. Mas, ministro, o senhor me permite voltar a um ponto que é a questão que o senhor disse, a seca é a seca e nós temos que aceitar isso aí.
Um dos maiores especialistas brasileiros em recursos hídricos, que é o professor Aldo Rebouças, aqui da universidade, diz o seguinte: o problema não é a seca, o problema é a má gestão dos recursos hídricos. Só há um estado do Nordeste brasileiro em situação crítica em matéria de água, que é Pernambuco, que é o único estado que consome mais de 20% da sua disponibilidade de água. Então, há uma má gestão de recursos hídricos e uma apropriação de recursos hídricos. Isso tem sido a história do Nordeste, a apropriação dos recursos hídricos em propriedades particulares, deixando uma grande parte da população sem água. E outros, desde que eu me conheço como jornalista há 40 anos, que na época em que eu comecei se falava na Sudene e na questão da má gestão da terra no Nordeste e na apropriação da terra para finalidades que não deveriam ser. Por exemplo, a cana-de-açúcar, que durante quase toda a história do Nordeste ocupou. Quer dizer, então, me parece que a questão da seca tem outras razões também que não são apenas as questões climáticas. É verdadeiro. Nós, com relação a recursos hídricos, não conduzimos, não comandamos a política de recursos hídricos no Brasil, está com o meio ambiente, mas nós sabemos que onde há condições de dispor de recursos hídricos, a fruticultura irrigada está dando certo, é promissora. Eu acho que nós temos lá exemplos fantásticos de como é possível produzir fruta no semiárido e de excepcional qualidade, fantástico. Agora, também com relação a recursos hídricos, pelo que nós captamos, pelo que nós conseguimos saber, em algumas regiões do Nordeste a situação é muito mais complicada. Poços artesianos, perfurações, água aparente e o lençol freático desaparece como por encanto. Então, é efetivamente complicado. Com relação à segunda parte, que é adequar uma política para uma região, as condições que ela é, no mundo há tantas assim, né? Os Estados Unidos, quanto as regiões semiáridas também, e outras nações também convivem. Nós estamos fazendo um projeto de zoneamento no Brasil, mas dando uma atenção muito especial ao Nordeste, fazendo quadros comparativos de produtos que ao longo de um tempo deram certo, quantas safras, e é o que se falou. Por exemplo, não adianta insistir com aquilo que efetivamente, historicamente, não deu certo, frustrou e foi dinheiro jogado fora mesmo. Por isso nós estamos criando condições nesse plano agrícola para que se possa oferecer alternativa naquilo que foi possível, é viável, até no quadro que a gente vê e tem. Então eu falei, algodão. Estimulamos porque a Embrapa descobriu uma variedade que com 300 milímetros por ano de chuva Mas o Nordeste já teve o melhor algodão brasileiro, que foi o algodão do Rio Grande do Norte, o algodão de Seridó, de fibra longa, era o melhor que ia. E foi exatamente o planejamento oficial que destruiu isso. Bom, nós estamos dando incentivos às fibras sintéticas através da Sudene. Sim. Nós estamos estimulando, voltando a isso, fortalecendo culturas regionais que deram certo, que podem dar certo, até com um pouco de apoio, é natural, que nós temos que dar e o governo tem que dar. Isso é uma determinação do próprio presidente, do vice-presidente, do governo como um todo, para que a gente priorize, dê atenção a um projeto assim diferenciado que valorize as culturas regionais do Nordeste. Ministro, nós entendemos que a questão da seca do Nordeste, ela tem servido para a manutenção do sistema arcaico que existe em todo o Brasil, da estrutura agrária. Então, são vários os problemas, tem servido também para a manutenção dos coronelismo do Nordeste. E sabemos que existem soluções, como o senhor próprio tem dito, e nós temos exemplo de outros países que convivem com o semiárido, com os problemas mais sérios de falta de chuva do que o Nordeste, com uma convivência pacífica e com alta produtividade. Então, de fato, é preciso que a sociedade e o governo haja para resolver esse problema, que é possível a convivência deste povo com essa situação climática. Agora, a pergunta também que eu quero lhe fazer, ministro, é que o governo tem as frentes de emergência que tem salvado muitas vidas e que foi uma luta muito grande do povo nordestino para conquistar essas frentes de emergência, as cestas básicas,
para matar de fato a fome daquele povo. E o governo tem uma decisão de acabar agora com as frentes produtivas. Então a pergunta é, enquanto persistir o problema da estiagem, conforme nós ouvimos na reportagem, o governo não pode repensar e manter esses programas, pelo menos até que se iniciem os plantios nessas áreas? Eu posso assegurar, embora fuja a nossa competência, está fora do nosso âmbito falar sobre uma decisão assim, que o governo está sensível, absolutamente sensível a esse problema. Tanto é que hoje eu via e li uma reportagem sobre a extinção das cestas básicas para o Nordeste repentinamente. Isso não é verdadeiro, não procede. Não é assim. Claro que o objetivo é a gente um dia ensinar a pescar mesmo, é dar condições para que o povo se liberte disso, porque ele mesmo não quer. Eu ouvi depoimentos de nordestinos, e não só deles, mas de outros que recebem a cesta, dizendo assim, taxativamente, nós não queremos que isso seja uma coisa perene para nós. Nós queremos nos libertar disso. Tá? Então, com relação a isso, não vai ser de repente que o governo vai cortar, cancelar da noite para o dia, principalmente em regiões onde a seca persiste e persiste. O drama é o mesmo de ontem. Não mudou, não alterou nada, o quadro é o mesmo. É óbvio que, em algumas regiões onde estamos oferecendo até semente para que o nordestino possa plantar onde choveu, é óbvio que aos poucos as frentes talvez não sejam mais necessárias, não sei quanto dura isso. Aonde começou a chover Claro. não há mais necessidade. Ainda o povo até... tendo condições, ele de fato não precisa. É claro. Agora a questão séria está onde persiste a estiagem, onde não existe água, onde as pessoas não têm comida, porque não conseguiram plantar. E como o senhor mesmo ouviu, há decisões dos órgãos encarregados deste setor de acabar com o programa antes de iniciar o processo do período de chuva. Então, seria muito importante para que, pelo menos, enquanto persiste o problema da seca, continuasse com os programas para salvar as pessoas e poder matar a fome de milhares de nordestinos. Tenha certeza que este vai ser o tratamento dado ao Nordeste. Ontem à noite, eu recebi uma ligação a altas horas do vice-presidente da República recomendando um contato com o superintendente da Sudene para suprir uma falta de cestas em determinada região e preocupadíssimo. Então, eu sinto essa preocupação, é visível do governo, tanto das frentes em regiões onde o drama persiste, quanto a continuidade do apoio das cestas básicas. É óbvio. Eu acho que até a cesta básica, em algumas regiões do país, com a safra que vem, talvez seja necessário rever, repensar e cortar. Sinceramente, eu tenho convicção disso. Agora, esse é um drama especial, é um capítulo à parte. As imagens são essas. Quem vai ver, como eu vi e andei, senti e voltei, essencialmente envolvido nesse drama do Nordeste e, mais do que tudo, penalizado com ele. Ministro, Pois não. é o seguinte, a agricultura no Brasil, ela é uma agricultura de gente grande, nós temos alguns produtos que competem no mundo inteiro, as nossas possibilidades são maiores ainda do que a gente tem, mas o Ministério da Agricultura é um ministério fraco. Ele tem uma história recente, até desagradável da gente lembrar. O Ministério da Agricultura, em geral, é o último a ter a sua designação quando entra o governo novo. O governo do Itamar Franco, por exemplo, teve 9 ministros da Agricultura num curto espaço de tempo. E há uma dependência muito grande das coisas que são da agricultura de outros ministérios, o Ministério da Indústria e Comércio, Ciência e Tecnologia, principalmente do Ministério da Fazenda. E, em geral, os governos começam a descobrir a importância do Ministério da Agricultura quando já o governo está acabando. Nesse momento, nós temos um governo que está terminando e ele mesmo está se iniciando de novo. O senhor acha que é uma oportunidade para que o Ministério da Agricultura adquira a importância e o poder que ele tem que ter para poder gerir essa agricultura brasileira tão promissora? Tenho convicção que sim. Acho que hoje nós estamos até vivendo uma experiência que nos leva a crer que esse conceito, essa mudança está acontecendo a olhos vistos.
já no início desse governo. A própria participação de um programa em horário nobre, a agricultura nunca figurou em horário nobre, acho que é uma prova de que o Brasil discute agricultura prioridade na agenda nacional. E mais do que tudo, o que eu observo agora é que o Brasil inteiro discute agricultura, fala agronegócio, o Brasil inteiro discute cadeias produtivas, capacitação, temas todos, em todas as regiões do país há uma mudança. E esse clima vem dando muita esperança e eu sinto a cada dia o envolvimento do governo como um todo. Vou citar alguma coisa que a mim chamou especial atenção nesse ano. No dia da posse, alguns ministros já diziam assim, olha, a saída da crise está na agricultura, está no seu ministério. E eu disse, bom, é importante que esse sentimento grace e perpasse não apenas o governo, mas até a própria sociedade. Mas não foi apenas a observação, foi a constatação posterior. Vários ministros estão juntos, trabalhando programas conjuntos, procurando delinear propostas conjuntas. É o caso do Custo Brasil. O secretário João Carlos Meireles, outro dia, participou de uma reunião do Consagro. Nós tínhamos 5 ministros presentes, entre eles, por exemplo, o ministro dos Transportes, pensando no Custo Brasil, priorizar obras viárias, hidrovias, aeroportos, nas regiões potencialmente fortes, em se falando de agricultura. Isso é um fato novo e eu noto que não é apenas um desejo, mas eu sinto que na prática vai acontecendo, são portarias interministeriais criando grupos, trabalhando, prazos marcados, enfim, alguma coisa muito objetiva, não é apenas isso. Eu sei que a dependência é terrível, enfraquecer o Ministério da Agricultura, enfraquecer, acho que a porta de saída para qualquer crise. Um exemplo concreto, no momento está saindo do Ministério da Fazenda um balão de ensaio, como a gente fala na imprensa, sabendo que as oportunidades de exportação de soja, de café, de laranja com a desvalorização do real podem melhorar muito, já está se falando num confisco cambial na exportação desses produtos. O senhor está de acordo com isso? Olha, eu estou frontalmente contra isso. Espero que seja apenas um balão de ensaio mesmo, porque, veja, não há nenhuma razão agora, nesse momento, para que isso venha a acontecer. Como imposto regulatório, não há nenhuma razão, porque os preços internacionais da soja são os mais baixos de todos os tempos. Então, a desvalorização do real que permitiu ao produtor respirar. Então, não há nenhuma razão. Pode até, uma eventualidade, um dia haver. Não há, nas circunstâncias atuais, nem como pensar. Então, eu acho que nós temos aí uma visão clara disso. O assunto não entrou em pauta na reunião da Camex, foi apenas alvo de uma observação paralela, apenas, e um comentário que, às vezes, sabe, há sempre um momento oportuno para avançar num campo minado, mas eu acho que nós temos não apenas uma posição do Ministério da Agricultura contrária, nem apenas da bancada ruralista, nem apenas do Congresso, da sociedade. O senhor acha que num caso desse pode prevalecer contra o Ministério da Fazenda a posição do Ministério ou do Ministro da Agricultura? Eu diria que até nem contra por uma razão, porque o próprio Ministério da Fazenda, que tecnicamente está ferindo números, vai ver que não há razão para se pensar nisso, porque nós estamos com o preço mais baixo internacional no mercado da soja, de outros produtos. Não apenas da soja. Aquele milagre, não houve nada que motivasse isso, nem desabastecimento interno, nada, então não há necessidade. Ministro, nós temos tido, só para concluir, uma bela convivência. O doutor Pedro Parente, o nosso ministro Malan, tem nos acolhido. Quando lançamos o plano Safra, tivemos uma prova disso, com juros, volume de recursos, embora continuamos ainda, o que se anuncia, o que acontece, sofridamente dependentes de burocracias e problemas que não nos agradam também. Ministro, eu acho que, mais do que isso, em reforço essa sua tese para que possa dispor um pouco mais abertamente sobre isso, a mim me parece que teses retrógradas, como essa que Humberto estava lembrando, de alguém que vê que o sucesso está acontecendo num setor, vai taxar, tributar, confiscar, não fazem mais parte da possibilidade atual. Hoje, do ponto de vista, e nós gostaríamos de ouvir a sua opinião sobre isso, me parece claro para a sociedade brasileira
e o ministro realizou ainda em Brasília, na semana passada, anterior ao Carnaval, uma reunião com 5 ministros para exatamente definir uma postura do governo. Estava lá o porta-voz do presidente da República, o ministro Clóvis Carvalho, onde se definiu, se desenhou uma prioridade indiscutível para o agronegócio. Não porque seja aí agora a redescoberta da América, é porque realmente não há outra alternativa. O Brasil não vai conseguir resolver os seus problemas, quer seja de desemprego, porque a grande maioria da população brasileira hoje é pouco preparada, quer seja para a automação da indústria, quer seja para o código de barras do comércio, ou para as exigências do serviço, e, portanto, é no agronegócio entendido como todos os insumos da agricultura, a produção agrícola, toda a transformação. Então, eu tenho a sensação que hoje, e eu gostaria que o senhor detalhasse um pouco isso, quais são os grandes instrumentos que estariam faltando nesta articulação, até para que todos os que estiverem nos ouvindo pudessem ter ideia do esforço conjunto que precisa ser feito para viabilizar este gigantesco processo que é o da retomada do Brasil, que foi parado há 50 anos atrás, com um modelo que achava que só tinha que ter a industrialização, mas não a industrialização do que nós já produzíamos, a industrialização da fábrica de parafusos da Ford. Então, como é que é esta engenharia que o ministro vê hoje? Veja, em primeiro lugar, eu efetivamente sou um otimista, talvez até exagere pelo otimismo, mas acho que é preferível exagerar sendo otimista, porque é certo que a gente erra sendo pessimista. Então, em relação à agricultura, eu tenho adentrado por esse país, tenho visto o potencial, a fronteira agrícola, sem a gente agredir o meio ambiente de forma nenhuma. Temos aí uma disponibilidade de 180 milhões de hectares, melhor qualidade, cerrados 80 para produzir. Então, o que aconteceu de importante, eu vejo, é o debate, a costura, o trabalho democrático feito pelo Fórum Nacional da Agricultura, 34 cadeias, 300 entidades, técnicos participando, vislumbrando oportunidades, os problemas, as ameaças e tudo, e construindo as 10 bandeiras que são hoje o centro da nossa luta, o Conselho Nacional do Agronegócio. Então, acho que nós temos muito a superar, claro. Por exemplo, o custo Brasil, problema sério. Não adiantaria estimular o plantio numa região se depois não tem estrada, não tem hidrovias, não tem nada. Então, a gente tem que trabalhar, e já houve esse erro no passado, esse equívoco. Então, o custo Brasil, estamos juntos, trabalhando, o Ministério dos Transportes, que lá esteve. Bom, uma mudança na política tributária e fiscal, fundamental também. Não podemos competir com os outros em desigualdade. O Brasil, produzir tem condições, mas não sabe vender. Nós somos pouco agressivos, nós não temos nenhuma tradição de vendermos e até estratégia para abastecimento interno. Às vezes, aqui, o centro do país tem deficiência em determinado produto, importa lá uma super safra, o produtor tem que queimar o produto por falta de uma estratégia. Então, nós, naquele dia dessa reunião memorável, criamos uma agência de desenvolvimento do agronegócio, que visa ajudar a vender o Brasil, para que o produtor brasileiro possa vender para plantar e não plantar sem saber para quem vender. Mas, só para completar, eu acho que o que eu sinto de esperança, de transformação, é, em primeiro lugar, esse profundo debate que envolve a sociedade civil organizada, não apenas o governo. Se imaginar assim, o governo é o milagreiro que vem, tem a fórmula certa. Acho que exatamente aí residia o grande erro. Nós temos que ouvir, estamos ouvindo muito, e esse ensinamento tem nos permitido avançar e me dá uma expectativa de que estamos no caminho de uma mudança transformadora. Ministro, a minha pergunta era justamente sobre essa estratégia do agronegócio. Estou aqui com um documento que o senhor certamente conhece muito bem, que foi produzido durante 2 anos, por sugestão do presidente da República, inclusive. Foram reunidas todas essas cadeias, trabalharam muito, o senhor acabou de falar nisso, eu não preciso repetir. E, inclusive, nesse documento há um artigo seu aqui, começando. Tudo é apresentado como se isso aqui fosse, inclusive, o programa que o senhor pretende desenvolver no Ministério da Agricultura. Eu acho que é... Exatamente. Então, o que me chocou, lendo, até relendo para vir a esse programa, foi o fato de que, justamente em tudo isto, nessas 10 bandeiras, em todos esses artigos que estão aqui, não há uma palavra sequer sobre o Nordeste.
eu não vou repetir o que foi dito aqui a respeito do Nordeste, eu só queria lembrar o seguinte, muita gente não se dá conta disso. 2/3 dos pobres rurais brasileiros estão no Nordeste. 2/3. Dependendo do ano, pelos cálculos do IPEA, chega a 70%. Como é possível, quer dizer, como é que nós, estudiosos, deveríamos interpretar o fato de que as cadeias do chamado agronegócio se reúnem durante 2 anos, estudam, trabalham muito, produzem um documento que tem 10 bandeiras. Nós vivemos num país onde 2% dos povos rurais estão numa determinada região, essa região não aparece aqui, não tem uma palavra sobre isso. Mas veja que não enfocamos os problemas regionais. As 10 bandeiras, elas sinalizam alguma coisa que é importante para o agronegócio como um todo. Pode observar, por exemplo, Agência de Desenvolvimento do Agronegócio, Defesa Agropecuária, ela atinge, ela beneficia todas as regiões do país, sem a menor dúvida. Não é alguma coisa direcionada para o centro-oeste, para o centro-sul. O senhor vai me desculpar, ministro, mas enquanto brasileiro eu não aceito essa resposta de que é um problema das regiões, etc. Existe um problema gravíssimo nesse país, que é o fato de que existe uma tremenda concentração da pobreza rural numa região específica, que tem um ecossistema muito delicado, digamos assim. E que sobre isso se escreveu, se falou durante séculos. Quando, pela primeira vez, o chamado agronegócio se reúne para fazer uma plataforma, que é assumida pelo seu ministério, o fato de não haver uma menção, nem sequer sobre irrigação, é chocante. Eu tenderia a interpretar isso como uma... Digamos que a tendência de quem lê isso, pensando no Nordeste, é de pensar que, no fundo, o agronegócio e o seu ministério, na verdade, trabalham para a parte rica do Brasil, não para a parte pobre. Fique absolutamente tranquilo se essa for a sua preocupação, que não é verdadeira. Tanto é que nós temos até um programa especial, é um plano agrícola para o Nordeste do Brasil. Nós vamos levá-lo, discuti-lo lá, vamos agora acompanhar esse plano, esse projeto que é consistente. O zoneamento foi feito especificamente voltado para o Nordeste. Nós fomos lá discutir com os estados, com as secretarias, com a sociedade. Nós fomos discutir intensa e profundamente para lançar esse plano agrícola, que está sendo trabalhado, que vai ser acompanhado, com um olhar especial, porque essa até é uma determinação do presidente. É óbvio que eu acho que, sob um ponto de vista, e na sua ótica, sabendo que esta é uma região carente, pobre, necessitada, precisando de um socorro, esta é a verdade, não havendo uma menção específica ou até, quem sabe, uma bandeira específica, possa chocar. Desculpe só interrompê-lo mais uma vez, mas existe, por exemplo, na imprensa um debate que vem e some sobre a transposição das águas do São Francisco. Queria saber qual a sua posição a respeito disso. Existe, recentemente saiu na Folha, eu até devo ter aqui, uma matéria dizendo que existe um projeto sigiloso, prevê verba da Espanha. E aí se fala aí de que seriam planos de irrigação também diferentes do plano da transposição. O que eu estou querendo chamar a atenção é de que nós não podemos achar que a questão do semiárido possa ficar a cargo de uma disputa entre os estados nordestinos. E eu não sinto da parte do governo uma linha estratégica em relação a essa questão. Não é uma questão de cobrar isso do Ministério da Agricultura especificamente. Mas não pode haver uma resposta do ministro aqui, uma outra na Folha sobre um projeto sigiloso e um debate que ninguém consegue entender sobre a tal transposição do Rio São Francisco. Eu suponho que o senhor tem alguma posição em relação a essa questão. Veja, com relação à transposição do Rio São Francisco, quem está trabalhando não está na competência do Ministério da Agricultura, está até com a Secretaria de Políticas Regionais, o ministro Ovidio de Ângeles. O debate do impacto ambiental, eu não posso traduzir, eu apenas falo o que eu ouvi numa reunião conjunta conosco, de que o assunto está evoluindo bem, de que o exame feito sob o ponto de vista do impacto ambiental está andando bem, não há muitos problemas a vencer e que esse projeto, para ele, é alguma coisa definitiva. Mas, ministro, espera aí, esse projeto da transposição de águas do São Francisco nasceu no governo Itamar Franco, no Ministério do Interior, que era o ministro Aloysio Alves.
E há um voto fulminante do Tribunal de Contas da União sobre esse projeto, mostrando a absoluta incompetência dele. Esse projeto nasceu, foi feito sem consulta a ninguém. O Ministério da Agricultura não sabia, o próprio Ministério do Planejamento não sabia, o Ministério da Fazenda não sabia, não havia verba no orçamento, não havia nada. Que se saiba, até agora, não há estudo de impacto ambiental aprovado. Não foi. Esse estudo não foi apresentado, não foi discutido, não foi aprovado ainda, embora tenha se reduzido a transposição de 300 metros cúbicos por minuto, por segundo, que era a ideia inicial, para 70 metros cúbicos por segundo. Há uma oposição frontal de Bahia e Pernambuco a este projeto, com a força política dos dois principais estados. O primeiro projeto dizia que inviabilizaria mais irrigação a montante do que viabilizaria a jusante. Haveria uma perda de energia elétrica da ordem de $1 bilhão por ano, se houvesse aquela transposição. E eu ouço o governo toda hora falar desse projeto como se esse projeto fosse a salvação, quer dizer, sem conhecer o seu estudo de impacto ambiental e sem conhecer a sua viabilidade econômica e política e todas essas coisas. Quer dizer, eu realmente não consigo entender essa coisa. Veja, como eu falei, está fora da nossa competência e nós não fomos chamados, eu menos durante o período em que estou no Ministério, nós não fomos chamados a debatê-lo, a examiná-lo em mais profundidade. Eu fico com extrema dificuldade até de avançar e de responder, eu gostaria de fazê-lo, mas eu não seria sincero se pudesse proferir Mas algumas... é preocupante a gente saber que uma coisa que está sendo apresentada volta e meia como uma grande solução para o problema da agricultura nordestina não possa ser tratada pelo ministro da Agricultura do Brasil. Eu acho que a irrigação como um todo, nós temos defendido muito. A irrigação, no aspecto irrigação agrícola, eu acho que como ela esteve, ela estaria muito bem conosco, porque nós precisamos. Mas o projeto agora não é só para abastecimento irrigação. humano? Eu não diria recursos hídricos, mas irrigação, sem dúvida. Mas o projeto agora não é, o que consta, o projeto agora é só para abastecimento, não é mais para irrigação. Com esta transposição de 70 metros cúbicos por segundo, é só para abastecimento. Nós precisamos... Mas, de qualquer jeito, a água seria transportada para rios que normalmente estão secos e que poderia ser usado para irrigação também. Eu preciso fazer um rápido intervalo. O Roda Viva com o ministro da Agricultura, Francisco Turra, volta daqui a instantes. Até já. Estamos de volta com o Roda Viva, esta noite entrevistando o ministro da Agricultura, Francisco Turra. Você pode fazer perguntas, como sempre, pelo telefone 011-252-6525 ou pelo fax 011-3874-3454 e ainda através do endereço eletrônico do Roda Viva, que é rodaviva@tvcultura.com.br. Ministro, eu vou começar aqui com duas perguntas de telespectador que abordam aí, o mesmo assunto. A primeira é de Juliano Meira Vogelmann, de Carazinho, no Rio Grande do Sul, que é seu conterrâneo, né? Segundo ele diz aqui. A pergunta é a seguinte: no Brasil, em 600 milhões de hectares de terras próprias para a agricultura, os latifúndios ocupam 70% do total, 420 milhões de hectares, fonte IBGE, segundo ele. Em contrapartida, meia dúzia de empresas multinacionais dominam 95% do mercado da soja. Dentro disso, será que há espaço para a agricultura familiar? Quais as medidas que estão sendo adotadas para equilibrar e sustentar o pequeno produtor rural? E eu vou engrenar uma segunda pergunta que tem a ver com a agricultura familiar também, que menciona uma reunião dos engenheiros agrônomos e representantes dos agricultores do sudoeste de São Paulo, que produzem 190 mil toneladas de milho por ano, 170 mil de tomate, 64 mil toneladas de feijão. E eles dizem o seguinte, que eles estão preocupados com a desvalorização do real diante do dólar e perguntam ao ministro o seguinte: qual a posição do Ministério diante dos aumentos abusivos sobre insumos agrícolas que ultrapassam 100% em alguns casos? E eles perguntam isso para questionar o seguinte: como é que fica a agricultura familiar que abastece o mercado interno e que deu sustentação ao Plano Real, onde se ela compra insumo em dólar e vende produto em real? Veja, acho que o impacto da desvalorização tem que ser visto sob dois prismas. Primeiro, do que nós ganhamos? Nós ganhamos porque temos condições de efetivamente vender
em termos reais, a preços melhores, oferecendo renda ao produtor. Isso é uma verdade inquestionável. Eu acho que essa liberação, essa flexibilização, a desvalorização do real era até uma coisa que estava contida no próprio trabalho do Fórum Nacional da Agricultura. Então, essa oportunidade é inquestionável. Veja agora, soja, os preços mais baixos. O produtor, se tivesse que vender o real como estava antes, seria um desastre, nós viveríamos um drama muito sério. Bom, com relação, digamos, ao impacto também negativo, nós também trabalhamos com insumos que têm componentes importados. Agora, o que observo é que sempre é um momento de aproveitamento do inescrupuloso, daquele que efetivamente quer tirar proveito às custas do produtor, e o produtor tem que se autopoliciar. Claro que temos CADE, temos instrumentos até governamentais para agir, mas o produtor não pode se entregar. Nós temos um estudo, a Secretaria de Política tem, do impacto que há hoje, considerando, digamos, o dólar cotado a 1,90. O quanto isso significaria nos componentes importados, insumos defensivos e até algumas peças. Não mais, digamos, em alguns casos, de 25%. E o impacto na produção da lavoura de milho e outras não passaria de 7% a 8%, o que seria de ônus. Agora eu sei que há empresas vendendo e, pior, produtores comprando tranquilamente, pagando preços abusivos, 100% de aumento do ano passado para cá. O que o produtor poderia fazer? Procurar o CADE, Ministro. procurar órgãos de defesa do consumidor, porque nós não temos no Ministério condições de acompanhar, de estar em todos os lugares, policiar. Mas um estudo dessa natureza, por exemplo, que o senhor está citando aí, que o próprio governo está fazendo, sobre o peso que tem os produtos importados no custo de produção, e o senhor citou um caso aí de 25%, o que no custo de produção, o senhor sabe, o senhor é filho de agricultor, isso é pesadíssimo, né? Eu acho que o governo poderia alertar, divulgar esses estudos ao máximo, né? Porque o senhor dizer ao agricultor para ele recorrer aos serviços de proteção ao agricultor, isso não existe no país, o senhor sabe disso. Veja. E quando Humberto Pereira disse que o Ministério é fraco, é mesmo. A agricultura é muito importante, está muito acima dessas dicotomias políticas que a gente vê por aí, não é? Eu acho que o pequeno agricultor, esse programa de ajuda à agricultura familiar que o governo diz que tem, precisa ter realmente um apoio ao agricultor hoje, mais do que nunca, por causa dessa desvalorização do real em relação ao dólar. Lembrando principalmente que foi a agricultura quem segurou o real até agora. Sem dúvida. Com relação à informação, nós estamos agora efetivamente promovendo e, mais do que tudo, elaborando um documento para enviar às nossas delegacias, oferecer às secretarias dos estados. E, aliás, aqui em São Paulo, um belo exemplo. A secretaria, ela tomou a dianteira, fez toda uma projeção do impacto, está ela própria trabalhando, está aqui o secretário João Carlos Meireles, que até nos ofereceu alguns subsídios sobre isso. Então, nós estamos, a nossa Secretaria de Política Agrícola, trabalhando nisso. É muito importante, eu acho que isso é fundamental, porque o agricultor, o produtor, principalmente a agricultura familiar, não tem, quem sabe, a informação necessária para proteger-se, para prevenir-se desse assalto que sempre acontece, principalmente o pequeno. E é ele que mais sofre, e é ele que não pode sofrer. Ministro, mas não é estranho que exatamente nesse momento em que o senhor diz que há abuso, que esse setor está abusando, que o Ministério da Agricultura tenha tomado a iniciativa de propor um decreto que facilita o registro de agrotóxicos e tira a competência do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Saúde nessa questão, a ponto do secretário de Vigilância Sanitária, que é do governo também, o Gonçalo Vecina Neto, haver dado uma entrevista dizendo que o Ministério da Agricultura queria ganhar no tapetão essa história, tirando a competência prévia do Ministério da Agricultura, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Saúde, para analisar registro de agrotóxicos. Mas também não procede a informação, porque houve o seguinte, uma discussão antiga no Ministério da internalização das normas do Mercosul com relação a defensivos, principalmente.
E isso implicaria, naturalmente, em mudança. Mas esse assunto, ele não seria feito assim de uma forma velada, clandestina, nem oculta no Ministério da Agricultura. Mas então por que o secretário de Vigilância Sanitária deu essa entrevista dizendo que o Ministério da Agricultura queria ganhar no tapetão? Não, nós apenas promovemos esse exame, encaminhamos para uma análise maior, recebemos um pedido do ministro Serra, nos colocamos à disposição porque há necessidade de que a saúde e meio ambiente tenha participação nisso. Mas o senhor não acha que deveria apertar mais as regras de licenciamento de agrotóxicos em vez de facilitar? Não, a nossa legislação, acho que ela é das mais perfeitas nesse sentido. Eu acho que, ao menos, todas as informações que nós temos, as avaliações feitas, tanto você falando de Câmara, Comissão de Agricultura, como até de algumas entidades, eu não diria que é a mais perfeita nem a mais rigorosa, mas que nós estamos num padrão considerado até exemplar com relação às nossas exigências. Mas, ministro... E talvez o maior argumento contra essa internalização das normas do Mercosul, e nós propusemos isso exatamente pelo temor de que legislações como a paraguaia ou outras pudessem denegrir um trabalho feito, um avanço feito ao longo de um tempo. Mas as informações que se tem sobre esse assunto, se o senhor me permite, discordam desse rumo que o senhor diz. Se diz que o Brasil é o país que usa mais agrotóxicos no mundo e desperdiça agrotóxicos. Os órgãos de segurança do trabalho dizem que a situação é calamitosa, que 60% das pessoas que trabalham com agrotóxicos nunca receberam uma informação sobre como os cuidados que devem tomar. O índice de internação de agricultores vítimas de agrotóxicos no Brasil é brutal. Os custos de saúde são brutais. Então, nesta hora, quer dizer, facilitar ainda mais, quer dizer, fora o fato de que o Brasil usa vários produtos que são proibidos em outros países. Veja, acho que nós estamos com essa criação da Agência de Defesa Agropecuária, até reconhecendo um pouco da nossa pequenez no acompanhamento, na fiscalização, não apenas nesse campo, mas muitos. A agência permitindo convênios com estados, iniciativa privada, ela está automaticamente possibilitando que o Brasil ajude e acompanhe isso. Eu concordo, acompanhei já quando prefeito, com muita preocupação, a péssima utilização, vendo que o produtor não esteve orientado, capacitado, é verdadeiro isso. E até um trabalho que, embora se faça, se conclame, se peça apoio de tantos e muitos se envolvem, entidades governamentais ou não, eu acho que ele ainda é insuficiente para o quanto nós temos que avançar e quanto nós temos que caminhar para melhorar esse aspecto. Ministro, talvez, uma perguntinha. Perdão. Com relação ao que o Washington colocou sobre os agrotóxicos, então uma proposta de portaria, onde se reduziria os prazos e facilitaria registros de agrotóxicos, ela não existe. Né? Quer dizer, não existe essa proposta. E eu também queria complementar, se não seria o caso já do governo federal estar apoiando iniciativas, por exemplo, a agricultura orgânica, onde você pode substituir com qualidade, com produtividade, esses insumos químicos, que com uma dolarização eles têm o seu preço aviltado, né? E criam uma dependência do agricultor com relação à indústria. Né? E sem contar, quer dizer, que hoje o que a gente avalia é que uma agricultura moderna é uma agricultura que não agride o meio ambiente. Né? Então, eu não sei o que o Ministério poderia estar fazendo justamente para incentivar a pequena produção, a agricultura familiar, baseado numa proposta de agricultura alternativa, numa proposta de agricultura orgânica. Acho que, felizmente, a sociedade, nesse sentido, acordou e até está nos apoiando fortemente. E nós, no Ministério, temos, além da Embrapa, na Secretaria de Desenvolvimento Rural, um grupo criado exatamente para apoiar a agricultura orgânica. Mas hoje, se um agricultor chegar numa Emater, por exemplo, com busca de uma alternativa de produção que não dependa desse pacote tecnológico, o que os técnicos da Emater podem estar fazendo e podem estar passando de informação para esse agricultor para que ele possa se desvencilhar desse pacote? Exato. As Emateres, eu acho que talvez não tenham, porque estão na esfera de competência dos estados, talvez não estejam ainda instrumentalizadas com o trabalho que está sendo feito tanto pela Embrapa quanto pela Secretaria de Desenvolvimento Rural. Nós agora vamos breve, e até já conversamos, receber sugestões das organizações não governamentais
para implementar um programa de apoio, de estímulo à agricultura orgânica, que hoje tem, além de tudo, preços diferenciados, uma oportunidade excepcional de mercado. Então, o senhor mantém a sua posição a favor de restrições ao plantio e à comercialização de alimentos geneticamente modificados no Brasil? Quando o senhor voltou do Japão, o senhor disse que o Brasil devia ir com muito cuidado nessa matéria, porque os japoneses não querem soja transgênica. Nesse momento, há uma polêmica enorme na Europa a respeito dos alimentos geneticamente modificados e a cada dia surgem novas evidências de que há riscos quanto à biodiversidade, quanto à saúde humana, há problemas mercadológicos graves. Mas hoje está sendo discutido em Cartagena o protocolo de biossegurança e o Brasil apoia a posição norte-americana de não tratar das questões de saúde e das questões de mercado no protocolo de biossegurança. Então, eu gostaria de saber a sua posição sobre essa Só questão. para complementar, esse é um assunto que está na mão dos senhores, porque já foi aprovado pelo Conselho Técnico de Biossegurança, mas a autorização para o plantio da soja transgênica no Brasil depende do Ministério. É da competência do Ministério da Agricultura. Eu estou tendo até a sensação que o senhor vai entrar para a história inevitavelmente. Se o senhor autorizar, entra. Se não autorizar, entra também. Qual que vai ser a posição do senhor? Eu vou responder a duas perguntas aí numa direção. Permita que eu divida meu tempo, mas eu acho que pretendo atendê-los a ambos. Em primeiro lugar, assunto soja transgênica tem sido uma polêmica constante, principalmente desde o momento em que assumi. O Conselho de Biossegurança, CTN-Bio, tem representação do Ministério da Saúde, Ciência e Tecnologia, Meio Ambiente, até mesmo do consumidor. 18... Mas que se retirou no dia da votação. 18 cientistas analisaram sob o ponto de vista saúde e impacto ambiental. Não é a palavra do ministro da Agricultura, e nós temos lá a representação da Embrapa também, participou e trabalhou. Bom, ministro, o senhor me permite, eu participei sim. de um simpósio do Ministério do Meio Ambiente, onde a pessoa da Embrapa disse o seguinte: a posição que está sendo apresentada pelo governo brasileiro como a posição da Embrapa é a posição da direção da Embrapa e do governo brasileiro, não é a dos cientistas da Embrapa. Os cientistas da Embrapa acham que deve haver uma moratória neste assunto, uma posição de cautela, de dar um tempo. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, na audiência pública na que o senhor esteve presente, lá na Comissão de Meio Ambiente da Câmara, pediu uma moratória nesse assunto. O Instituto de Defesa do Consumidor pediu uma moratória. A maior rede brasileira de supermercados disse que não quer vender. O Parlamento Europeu acaba de impor regras muito fortes em relação aos alimentos transgênicos. A Austrália, a Nova Zelândia, a Inglaterra. Quer dizer, por que o Brasil não adota uma posição de cautela? Permita que eu complemente. Bom, então nós, com relação à decisão da CTN-Bio, já houve, é assunto consumado, sem dúvida. Bom, mas pode ser revisto. Nós estamos tendo a cautela de acompanhar, e o Brasil inteiro discute esse tema. O Brasil inteiro discute. Nos estados é fortíssimo o debate envolvendo organizações não governamentais, cientistas. No seu estado há um projeto de lei de tornar um território livre. Mas isso não é. Talvez eu esteja botando o carro na frente dos bois, mas não é atribuição do ministro da Agricultura dizer o seguinte: olha, o meu ponto de vista é este. Não, observe. Agora, por exemplo, o assunto está sub júdice. Há uma liminar que impediu, por exemplo, a utilização já nessa safra dessa autorização. Mas a Monsanto anunciou na semana passada que em agosto começa a vender as sementes. Está dependendo só do valor de cultivo e de uso. E com relação agora, o passo seguinte no Ministério seria, na Secretaria de Desenvolvimento Rural, o cumprimento da lei de cultivares. Nós estamos tendo a cautela da oportunidade, estamos tendo toda a cautela, observando o que acontece no mundo. Manifestei a impressão que tive quando no Japão ouvi a manifestação de as maiores tradings falando. Parece uma coisa muito sensata. Lá no Japão já está aprovado o uso de transgênicos. Isso é interessante. Contra a vontade dos consumidores. Sim, mas está aprovado lá. E mais um dado, e muito interessante, que foi até um assunto pacífico lá. Olha, no Brasil foi aprovado, já o processo está andando, e adotado, identificado, rotulado, para que o consumidor possa
efetivamente optar. E eu senti que a manifestação não foi de uma reação contrária nesse sentido. Então, veja, nós no Ministério não estamos nos precipitando numa decisão, nós estamos tendo a cautela. Eu vejo, por exemplo, que essa decisão de Cartagena, há um pedido para uso do princípio de precaução de alguns países, é isso, para a adoção do princípio de precaução. Previsto na Convenção da Biodiversidade. Está sendo discutido exatamente hoje, amanhã, esse assunto. Pois é, mas os Estados Unidos não aceitam a discussão da questão da rotulagem no protocolo Não de apenas biossegurança, eles, vários. Mas o Brasil apoia a posição americana em Cartagena. Não apenas eles, vários países entendem que deveria haver uma manifestação de cada um dos países para isso. Eu não poderia, houve já algumas provocações sobre assim dizer assim, e o ministro? Porque não é uma decisão do ministro, da pessoa física, do ministro em si. Sim, mas a vantagem de ser ministro é a gente poder dar a opinião e ela virar a realidade. Eu posso ter a opinião que eu quiser sobre o assunto e a minha opinião não vai interferir em nada. Eu vou dizer com absoluta segurança o seguinte, eu acho que eu me louvo no parecer da CTN-Brio, que, sob o ponto de vista impacto ambiental e saúde, não há absolutamente Parece que está meio nada superado, contra. né, ministro? A conveniência, e com relação a uma posição pessoal minha, seria de que jamais, concedendo, nós pudéssemos deixar o consumidor sem uma opção de saber soja orgânica, não Mas, transgênica. ministro, por que chegar? O ministro do Meio Ambiente já disse mais de uma vez que é contra os alimentos transgênicos. Mas o Ministério do Meio Ambiente, participando, aprovou na O CTN. Ministério do Meio Ambiente, na véspera da votação na CTN-Bio, trocou o seu representante para votação na CTN-Bio. Mas eu acho que a gente poderia também discutir da seguinte forma: os beneficiários diretos da soja transgênica, das sementes transgênicas, a gente conhece todos os nomes. Agora, os prejudicados, não. Os beneficiários de imediato, nós conhecemos todos. Enquanto o mundo Todos está eles falando em agricultura verde, o Parlamento Europeu, por Tem exemplo... uma coisa curiosa aí no CTN-Bio, um assunto dessa natureza ser decidido em voto. Parece quesito de escola de samba, né? A CTN-Bio, veja, é o que eu falei, vários ministérios aprovando, com relação ao Ministério da Agricultura, como o assunto está sob júdice, nós estamos tendo a cautela, o cuidado de analisar até a conveniência, que é importante. É a mesma coisa que o uso de anabolizantes. O Brasil, embora muitos países adotem, por uma questão de conveniência, não adotou. Ministro, Eu acho que a oportunidade é a carne verde que está sendo disputada. Ministro, mas há uma conveniência. porção de estudos no mundo, neste momento. Na semana passada, 22 cientistas de 16 países apoiaram aquele cientista da Escócia que foi afastado quando disse que a batata transgênica estava afetando o sistema imunológico dos ratos e que ele encontrou os genes modificados no cérebro dos ratos. A Folha de São Paulo publicou há poucos dias o estudo da Holanda, mostrando a mesma coisa, que é prejudicial, que foi feito um teste com um intestino humano construído artificialmente e passou o gene para esse intestino. Há dezenas de estudos no mundo mostrando que pode ser prejudicial à saúde. Por que o Brasil não adota uma posição de precaução nesse assunto? Veja, eu espero que ele não esteja questionando uma decisão da CTN-Bio, atribuindo, digamos, ao ministro da Agricultura, ao Ministério Mas da Agricultura. a CTN-Bio não resolve a questão. Quem decide é o Ministério da Agricultura. Exatamente. O Ministério da Agricultura, eu falei e volto a dizer, está dando uma oportunidade para um grande debate, está tendo postura. Isso adiantei, já tive a oportunidade de dizer de forma muito tranquila que nós estamos observando sob o ponto de vista conveniência, estamos observando sob o ponto de vista não apenas saúde e meio ambiente, mas exatamente da conveniência de adotar ou não, para que o Brasil possa efetivamente oferecer o que ele tem de bom, por exemplo, produtos orgânicos, etc. Então, por que o senhor ministro não coloca isso em discussão, não coloca isso em relevância? O fato de o Brasil tirar a vantagem comparativa do fato de ser um grande produtor de produtos orgânicos, de ter uma extensão só o ano inteiro, o nosso boi muito mais saudável, coisa que os europeus estão querendo comprar e os brasileiros estão querendo consumir. Veja, é a imagem que nós estamos passando, em se falando de carne, porque houve, com a liberação da febre aftosa do sul do país, uma procura, houve um aumento das exportações. Porque nós conseguimos vender a imagem de que aqui nós temos carne verde que é disputada por muitos mercados. Isso nós estamos trabalhando fortemente. Há até o Fórum Nacional da Pecuária,
que está nos acompanhando, a iniciativa privada junto com o governo, procurando mostrar esta faceta especial em se falando de uma oportunidade para o país. Acho que isso é muito bom. Mas tudo isso cai por terra na medida em que o Ministério fica em cima do muro, né, na questão da soja transgênica, por exemplo. Entendeu? Não se dá uma palavra definitiva o Ministério em cima não disso. está em cima do muro. Veja, a posição da Embrapa participando da CTN Bio, sob o ponto de vista impacto ambiental, saúde, teve uma posição favorável à adoção da soja transgênica, entendendo que, não havendo esse aspecto, e sob a posição da Embrapa, que representou o Ministério, foi exatamente essa. Agora, nós tivemos todo o cuidado de, posterior a isso, estimular o debate para que a gente possa enriquecer esse momento que é precioso antes de uma decisão que será importantíssima para o Então, país. essa decisão o senhor não vai tomar, por enquanto o senhor não vai tomar essa decisão. Não houve, se nós tivéssemos, veja, nós, em primeiro lugar, não tomamos, até porque o assunto está sob júdice. Não adiantaria eu pegar, antecipar, digamos, uma posição do Ministério, se o assunto ainda está sendo analisado na esfera jurídica também. Mas estimular a participação, por exemplo, da sociedade civil, como é que a gente pode estimular se, por exemplo, o Dr. Francisco Bezerra, na época da discussão dos anabolizantes, quer dizer, afirmou de uma maneira extremamente abrupta que as entidades representativas de consumidor não têm representação. Como é que a gente pode contar, por exemplo, o setor que produz, o setor produtivo, contar com o apoio do consumidor, por exemplo, que poderia ser um grande aliado para o Ministério da Agricultura poder decidir de uma maneira tranquila isso, se o consumidor é tratado dessa forma? Mas a oportunidade está sendo dada. Acho que tem que haver a participação efetiva do consumidor, os espaços estão todos abertos para isso. Acho que tem que haver efetivamente esse debate, essa participação consciente que eu vejo que em muitos campos há. Eu falei pecuária porque é um exemplo. O Fórum Nacional da Pecuária discute de uma maneira aberta, clara, tem posições, firmou posição. E acho que é por aí que nós caminhamos. Ministro, para a gente dar oportunidade, não exatamente para o consumidor, mas para o telespectador, eu vou fazer um rápido intervalo e na volta a gente começa com uma pergunta de telespectador. Muito bem. Tá certo? Bem, estamos de volta com Roda Viva, hoje entrevistando o ministro da Agricultura, Francisco Turra. Você pode fazer perguntas pelo telefone 011-252-6525, pelo fax 011-3874-3454 ou pelo endereço nosso na internet, que é rodaviva@tvcultura.com.br. Eu começo aí com uma pergunta, ministro, e com um pedido para o senhor. Vou começar pelo pedido, que é mais forte que a pergunta até, que é o seguinte: os jornais já fecharam essa hora, o noticiário de amanhã já está assegurado na imprensa escrita. Eu sei que amanhã a Conab divulga a safra recorde do Brasil. Eu queria que o senhor antecipasse ela para a gente. E a pergunta tem a ver com isso, é de Anísio Corrente, do Paraná, e pergunta o seguinte: o que aconteceu com a agricultura brasileira, que no ano de 82 colheu 82 milhões de toneladas de grãos e 17 anos depois, né, colheu 77 milhões de toneladas, uma queda de 20%, mesmo com o aumento da área de plantio, houve uma diminuição da safra. Então, é uma no cravo, uma na ferradura. Essa coisa. O que houve, talvez o senhor pudesse antecipar esse resultado efetivo. Veja, eu talvez não possa revelar todo o segredo, porque até eu apenas olhei os números. Não, mas o senhor lembra, assim, adentrei, mas eu vou comentar alguma coisa, sim, vou avançar. A informação não é verdadeira de que nós já tivemos uma safra de 82 milhões de toneladas, não. A maior safra foi a de 95, chegou a 81 milhões de toneladas. As anteriores, essa mencionada aí, foi muito menor. O que houve foi uma safra de trigo, 1986, de 6 milhões de toneladas, quando hoje nós estamos com uma safra de 2 milhões e 200 mil. Com relação a essa safra, eu realmente não denomino uma super safra, de forma nenhuma não. Nós precisaríamos já estar com outros números, tenho consciência disso, mas melhoramos, e o que me anima a dizer, efetivamente, eu acho que, graças a Deus, São Pedro ajudou, o presidente teve uma decisão, eu acho que foi fundamental, mantendo o juro do crédito agrícola, embora o crédito não tenha sido democraticamente distribuído a todos os que buscaram, houve uma demanda muito maior, o juro era efetivamente atraente,
Mas nós vamos ter números em torno, digamos, de 84 milhões de toneladas. Mas para chegar a 100 milhões no ano de 2000, tem que fazer uma mágica. Eu não tenho nenhuma dúvida de que vai acontecer, porque nesse ano... Mas caiu o plantio esse ano? Essa safra é a safra 98, 99. Isso. Nós temos agora a previsão assim, 99, 2000, eu imagino, e nós estamos trabalhando para chegar a 92 milhões de toneladas tranquilamente. É a nossa meta. E vamos trabalhar com uma meta de 100 milhões, 2001. E eu acho que dá perfeitamente, e mais. Se nós tivéssemos mercado, condições, isso estamos trabalhando, acho que com essa agência nós vamos abrir, acho que esse número pode andar muito mais veloz. E num ano em que todas as coisas foram reticentes e até com números negativos, acho que esse avanço foi positivo. Quase 9% em relação à safra passada, acho que foi um avanço. Melhor de tudo é assim, o crédito foi de melhor qualidade. Não houve, graças a Deus, faltou, mas hoje nós não choramos por isso. 63, recurso externo para financiar a safra. Antes o volume previsto para nós mesmos nessa safra era de 1 bilhão e 600, 10% disso é que foi recurso dólar 63. Bom, então o crédito é mais limpo, juro melhor. Bom, um outro dado em relação à safra também é que aumentamos a produção de arroz e aumentamos a produção de feijão e ficamos dependentes nesse ano, eu acho que para nossa vergonha. Alguma coisa que precisa melhorar. O senhor acha correto que a gente continue avaliando o desempenho produtivo da agricultura brasileira só pela safra de grãos? Não. Eu queria chamar a atenção que nós estamos num país globalmente, principalmente tropical, e que tem também na pecuária, nas várias criações, um desempenho muito razoável comparativamente no mundo. No entanto, existe uma verdadeira obsessão no Brasil para que o desempenho da agricultura seja julgado única e exclusivamente por essa famosa safra de grãos. Qual é a sua posição em relação a isso? É verdade. Tanto assim que às vezes nos impressionamos com números argentinos, imaginamos assim, a Argentina produz 66 milhões, o Brasil 80, mas para chegar a 66, a Argentina reduziu 1 milhão de cabeças do seu rebanho. Né? E não tem fronteira nenhuma para isso. Nosso rebanho cresceu, nós aumentamos a produção de café, aumentamos a produção de cana-de-açúcar, tudo. Claro que não estou sendo triunfalista. É a outra verdade do Brasil. Eu acho que nós temos que avançar, como estamos trabalhando agora com o Departamento de Pesca e Aquicultura, alternativa, proteína, riqueza, sem dúvida. Caiu, nós temos há poucos meses o departamento, estamos trabalhando fortemente nisso. Pecuária, eu vejo assim, um otimismo extraordinário. Estou querendo chamar a atenção que mesmo esse episódio que acabou de ser citado, quer dizer, tem um segredinho que vai ser revelado amanhã pela Conab, que é o quê? Safra de grãos. Sim. No fundo, se induz a população, né, e os formadores de opinião a achar que o desempenho do setor possa ser medido única e exclusivamente por 10 produtos, sendo que a gente produz centenas. Eu posso explicar, eu acho que foi a política de garantia de preços mínimos que tinha como, digamos, âncoras, bases, tanto o preço mínimo em si, que hoje é uma referência, hoje é o mercado, quanto exatamente o número que é para a Argentina, é para nós isso tudo. Acho que essa cultura, efetivamente, aos poucos, vai sendo melhor trabalhada. Ainda é um número que chama atenção. Eu não revelei, mas antecipei. O número permanecerá em torno exatamente de 84 milhões. Eu, efetivamente, não tenho o número exato. Eu vi, mas permanece em torno disso. Não é uma hiper safra, não é uma super safra, é uma safra razoável. Continuaremos importando feijão, Não, não. Feijão, arroz, não. Claro que poderá haver importação, mas o estoque, a produção é superior ao nosso consumo, ligeiramente, feijão, arroz também. Milho, uma dependência ligeira, principalmente porque o sul foi afetado, proximidade da Argentina, uma margem muito estreita, continuamos. E trigo, o estímulo do preço permite que a gente aumente de 2 milhões e 200 para 3 milhões a nossa projeção, e se houvesse semente para mais. Embora não seja grão, vai importar ainda 500 milhões de dólares em algodão. Algodão continuamos importando. Ministro, eu acho que... Aumentou muito a produção de algodão. Nós, num ano, tivemos um aumento de 67%. Fomos infelizes, digamos, com a produção de Goiás, que teve problema de semente e climático.
Felizmente, a recomposição no Mato Grosso fantástica, mas mesmo assim continuamos dependentes. Mas eu acho que dá para caminhar ligeiro. Se num ano aumentamos 67% a produção de algodão, é para ver a capacidade de reação, o milagre que a agricultura contém em si. Por quê? Porque o mundo inteiro quer hoje algodão, que é algodão natural e não algodão sintético, como o Brasil ficou durante décadas produzindo e matando a sua cultura de algodão. Claro. Ministro, eu acho que é um fato importante, perdão, que o Zé Li, inclusive, grifou e que o senhor está dando uma visão, me parece muito importante, de que realmente, vamos dizer assim, o potencial desse país é alguma coisa tremenda. Em termos de pecuária, na verdade, o senhor foi muito gentil com os argentinos. Os argentinos vieram no início desta década, de 1990, eles tinham 58 milhões de cabeças de gado. Este ano eles têm 49 milhões de cabeças de gado. Diminuíram 9 milhões exatamente para chegar aos 66 milhões de toneladas de grão. E neste capítulo, o Brasil está ocupando um espaço cada vez maior. Em primeiro lugar, com o aumento de consumo interno de carne bovina, chegamos a 40 quilos per capita ano, que é um consumo extraordinariamente elevado de carne bovina, e exportamos, no ano passado, 360 mil toneladas de carne. Então, isto que o Zé Li está, vamos dizer assim, colocando, de que realmente há um leque de abertura, exportação de aves, a recuperação, vamos dizer assim, que nós tivemos, no ano passado achamos que íamos ter um fracasso na exportação de aves por conta da recessão no Sudeste Asiático e acabamos exportando mais de 700 mil toneladas. Esse ano vamos passar das 800 mil toneladas. Então, eu acho que hoje o seu ministério tem efetivamente em mãos a chave da solução de dois problemas graves do Brasil: o desemprego e a geração realmente de riqueza, de renda e de balança de exportações para o país. Não tenho dúvida. Eu acho que essa convicção não é apenas minha, nossa, mas eu acho que ela está perpassando bem, graças a Deus, e com rapidez, o próprio governo como um todo. Eu queria dizer, por exemplo, fruticultura. Estamos avançando, acho que a um passo talvez não tão rápido como necessitávamos. Fruticultura é uma realidade, é uma transformação. Fruticultura irrigada, uma bela expectativa. Estive no Nordeste, vi, conferi, é um potencial fantástico. Começamos a ganhar mercado, Espírito Santo exportando mamão, papaya, outros estados exportando fruta que não é conhecida. Manga, por exemplo, agora temos abertura, a rede Carrefour, permitindo que nós possamos mandar amostras para prova, para degustação. Isso já vai ser uma perspectiva. Estamos, acho que, até incipientes nessa caminhada. Mas eu acho que o caminho é largo e dá para a gente avançar. Mas Ministro, não dá para pensar. Eu queria manifestar uma preocupação em relação à safra na área do abastecimento, que são os estoques reguladores do governo, ou aquilo que a gente chama de estoque de passagem. Isso é uma especialidade do senhor, porque o senhor foi presidente da CONAB. A FAO recomenda que o estoque de cada produto seja em torno de 10% do consumo daquele produto em cada país. Nós estamos muito abaixo disso, porque o governo, com caixa baixa, ou querendo segurar, ou achando que o agricultor é muito chorão, parou de comprar, parou de formar esses estoques, ou por outras razões. Como é que o senhor está vendo isso agora, nesse momento em que comprar qualquer produto fora vai ser muito mais caro, exatamente por causa do mesmo fenômeno que vai facilitar a exportação? Vai ser um luxo se a gente tiver que continuar a comprar arroz, feijão. 1 milhão de toneladas de milho já vão pesar demais se a gente tiver que fazer essa conta. O trigo vai ser obrigatório. Uhum. Então, o que vai ser o estoque regulador? Qual o índice do estoque regulador que o senhor está propondo dessa safra em diante? Veja, duas situações. 1996, início da gestão na CONAB. Início de safra, governo com estoque de 14 milhões de toneladas, produto desviado, produto podre, um custo elevadíssimo, impossível para a nação, uma coisa terrível para nós. E telefonemas de todos os recantos do Brasil, retire isso urgente. O que era retirar? Retirar era custo para o país, transporte de cá para lá, passeio, ou então leilão para competir com o produtor predatoriamente prejudicando. Isso aconteceu. A lavoura de arroz foi quase destruída em função disso, concorrência do governo. Bom, eu acho que agora, sinceramente, eu acho que o estoque hoje
não houvesse safra, seria perigoso. Nós temos um estoque de pouco mais de 2 milhões de toneladas. É o mais baixo da história. É o mais baixo. E estoque 92% milho. Mas a hora, início de safra, eu acho que é um momento muito bom. Porque o governo pode ser sustentáculo sem o esforço ao natural comprando. A gente tem trabalhado muito com outros instrumentos. O prêmio de descomento à produção, oportunizando a proximidade produtor e consumidor, no caso do trigo, um custo muito menor, sem muito problema, contrato de opção de venda, coisa assim. Agora, é claro, uma pergunta, qual seria o parâmetro de um estoque para o país trabalhar tranquilo? Eu acho que nós deveríamos, o parâmetro da FAO seria 10%. Eu diria que nós poderíamos trabalhar com uma margem menor, porque feijão nós temos 3 safras por ano. Milho nós já temos 2, a safra e a safrinha. Arroz, hoje chegamos ao abastecimento, consumo 10 milhões de toneladas, 10 milhões e meio, vamos produzir, quem sabe, 11 milhões e meio. Então chegamos a uma condição boa. Não é uma preocupação que nos diga, olha, estamos sem como ano passado, chegou na hora, feijão faltou e o preço subiu às nuvens. Então, eu diria, há tranquilidade para o abastecimento, para a recomposição do estoque, renovação, estoque novo, em armazéns melhores. Porque o estoque do governo esteve em armazéns, 50% deles sem a menor condição técnica para abrigar qualquer estoque. Termometria e aeração inexistente e produto, olha, vendido depois a duras penas, a pé, etc. Um custo impossível para a nação. Eu diria assim, ó, o momento do início de uma safra, com estoque baixo, é saudável, é bom e agora a facilidade de recompor é boa também. Ministro, eu gostaria de colocar para o senhor a minha profunda indignação como agricultor familiar, como brasileiro, como diretor de uma Confederação Nacional de Trabalhadores na agricultura, com o modelo de agricultura e o modelo de desenvolvimento que o país vive. Eu não conheço nenhum país desenvolvido que tenha uma estrutura arcaica agrária como a nossa, que tenha uma estrutura também arcaica no sentido do modelo da agricultura, a agricultura patronal que nós vivemos no país, onde nós temos em torno de 5 milhões de propriedades familiares. E o senhor, ministro, vem de uma região, de um município, e é profundo conhecedor da agricultura familiar e de um modelo de desenvolvimento que seria importante para democratizar o país. Nós estamos acompanhando aquilo que já foi dito aqui, os milhões de toneladas de grãos que se importam, o feijão, o milho, a carne, o arroz, embora o senhor é muito otimista, isso é importante, mas o que de fato o senhor defende de mudança do modelo agrícola, do sistema de desenvolvimento rural brasileiro, onde nós temos 79% das ocupações de trabalho no campo, que gera em torno, hoje pelos dados do IBGE, em torno de 17 milhões de ocupações no campo, com propriedades menos de 100 hectares. E a grande propriedade, o grande latifúndio, o grande empregador rural brasileiro que emprega hoje menos de 4, 5% da mão de obra. Nós tivemos nos últimos 10 anos, pelos dados do IBGE, o desaparecimento de em torno de 5 milhões de postos de trabalho no campo. E todos defendem, e está comprovadamente colocado, que a agricultura familiar gera emprego, e gera barato, e gera de uma forma rápida. O que o senhor defende, como um profundo conhecedor da agricultura familiar, para mudar esta situação, este modelo arcaico, agrário e agrícola que nós vivemos no país, para nós podermos ter esperança de termos um país desenvolvido e que nós acreditamos que a situação passa pela mudança de modelo agrícola e agrário, e se persistirmos com esse atual modelo, nós sabemos que geraremos muito mais problemas ainda, porque a sociedade brasileira terá muito mais peso para
segurar uma população nas grandes cidades do que se gerássemos emprego e comida no campo. O que o senhor defende de modelo agrícola e agrário no país? O senhor defende esse sistema que continua até hoje? Meu caro amigo e meu coestaduano, veja, não é apenas uma proposta individual, é uma proposta de governo, acho que está no Brasil em ação, o novo mundo rural, que prevê exatamente a viabilização da propriedade. Eu acho que não se faz com um discurso, por exemplo, assim, até com uma campanha, por mais meritória que seja, dizer assim, queremos o homem fixado no campo, etc. É balela se você não der renda, dignidade a ele. Não existe isso. Então, nós estamos trabalhando num projeto, o Novo Mundo Rural, que prevê a utilização de todas as potencialidades rurais e não. Com relação ao aspecto fundiário, eu até vou me abster de comentar, até por uma questão ética, sem dúvida. Mas veja, agricultura familiar. A gente tem muito a andar e nós temos tido com a CONTAG uma proximidade muito grande. Tanto é que está o ex-presidente da CONTAG hoje na Secretaria de Desenvolvimento Rural nos ajudando com opiniões, trazendo, quem sabe, posições que ele ouviu, acompanhou ao longo de todo um tempo. O ex-presidente está conosco. Temos um ótimo relacionamento. Nós sabemos que o projeto do presidente Fernando Henrique, que foi a menina dos olhos, o PRONAF, ele tem defeitos. Ele até, às vezes, teve problemas. Mas veja, esse ano, quase 2 bilhões de reais aplicados até aqui, no ano agrícola, e 710 mil contratos. A gente sabe que contratos acompanhados, planejados, assistidos, nem todos, talvez, com o rigor que deveriam, devemos avançar. Estamos evoluindo, por exemplo, o PRONAF Agroindústria, que está sendo fantástico. Vamos lançar agora, assinar já no dia 8, os primeiros contratos do PRONAF Agroindústria. Pretendemos ampliá-lo nesse ano agrícola próximo. Então, a gente está defendendo exatamente um projeto de viabilização da propriedade, usando não o potencial apenas agrícola, mas até não agrícola, o turismo rural, o ecoturismo, o artesanato, mas oferecendo alternativas que, aliás, são fruto de uma constatação muito realística de uma região do estado de onde eu venho, onde não há desemprego, efetivamente. Então, nós estamos observando não apenas esse modelo, mas vários outros, trabalhando, aprimorando e enfatizando esse desejo do presidente de implementar uma política de apoio à agricultura familiar. Nós sabemos, ministro, das intenções e, de fato, o PRONAF é um programa que teve a participação da CONTAG, foram milhares de trabalhadores rurais na rua, negociado com o governo, para que pudesse haver na sociedade um tratamento para a agricultura familiar. Não se tratasse os desiguais iguais, como se todos fossem iguais na agricultura. Mas, portanto, as duras penas, ministro. Nós sabemos que esse ano em torno de 2 bilhões foram alocados para o PRONAF, mas isso atinge menos de 6, 7% dos agricultores familiares nesse país. E isso representa menos de 10% dos recursos de crédito rural colocado na agricultura brasileira. Então, ainda a importância que se dá para a agricultura familiar no universo de 70% de geração de emprego é muito pequeno. Por outro lado, ministro, os mecanismos de Estado precisam ser revistos. Assistência técnica, extensão rural. Nenhuma agricultura do mundo desenvolvido, ela se desenvolve sem os mecanismos de Estado, no qual nós temos enormes dificuldades. Por outro lado, o sistema bancário, ele não foram feitos para a agricultura familiar. Os agricultores têm que ocupar bancos para que esses recursos possam ser alocados. Então, de fato, nós precisamos fazer um grande debate e fazer com que o governo tenha uma decisão mais profunda em relação a essa questão. Permita, recurso, por exemplo. Eu sei que ainda é insuficiente. De 1,5 bilhão, nós estamos no ano agrícola com 2,5 bilhões para efetivamente aplicar. Houve um crescimento, não é o que se imaginava e nem o necessário. Nesse ano, nós pretendemos ampliar bem também. Graças a Deus, vamos trabalhar nisso no ano agrícola, o plano agrícola para a próxima safra. Também, política de crédito. Já estamos com uma nota técnica, com um pedido, e inclusive levei ao presidente da República, sobre a necessidade das cooperativas de crédito ajudarem na liberação do crédito rural, com recursos equalizados a elas próprias.
porque é uma relação diferente, banco e cliente, cooperativa e associado. Muito diferente. Isso é fundamental. A democratização, o acesso ao crédito, sem que isso aconteça e sem que a gente tenha os fundos de avais, ou o fundo de aval, acho que fica complicado como foi para nós esse ano. Muito complicado. Então, são alguns pontos que eu queria apenas referir de mudanças que a gente está trabalhando para melhorar o Pronaf, que precisa ser melhorado. Mas é um programa que a gente vai apostar, vai investir, porque é ordem expressa do presidente Fernando Henrique de aprimorá-lo sempre. Ministro, já foi dito aqui, nosso tempo está acabando, que o senhor é uma pessoa otimista, eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Mais do que isso, o senhor me passou a sensação de que vai tudo bem no mundo da agricultura, que é uma área em que, felizmente, não há nada para ser feito de... Não, assim, em absoluto. Não que não haja nada para ser feito no sentido de evoluir, mas não há nenhuma transformação importante a ser realizada, porque o governo está no caminho certo, porque os agricultores estão no caminho correto, porque nós vamos chegar a 100 milhões de toneladas na safra de 2000, 2001. Então, minha última pergunta é o seguinte: o que é que falta fazer, ministro? O que é que está faltando? Qual é o calo no sapato? Eu diria que é tão envolvente isso que eu precisaria de algum espaço adequado para fazer. Há muita coisa. Eu falei em política de crédito, tem que melhorar, a burocracia tem que ceder, efetivamente, porque entre o que se diz e o que acontece é terrível. Eu vivi essa experiência. E a agricultura tem hora para plantar e para colher. E o crédito tem hora para chegar. Senão, o custo para o produtor é terrível. Ele vai buscar no mercado paralelo, ele fica na mão do agiota mesmo, ele perde a possibilidade de renda de uma atividade de altíssimo risco. Falei em seguro agrícola, fundo de aval, e um planejamento que nós estamos procurando fazer para a viabilização da propriedade. Ministro, sai o fundo de aval, ministro? A capacitação também. Fundo de aval. Fundo de aval nós levamos já, mostramos o projeto, discutimos o projeto. Há uma dificuldade enorme pela situação do país, pela diversidade. Por exemplo, os fundos constitucionais é uma situação, os outros estados que não têm fundo, outra situação. Difícil um fundo de aval com duas áreas de abrangências diversas. O que está acontecendo, e nós estamos apoiando muito, são os fundos de avais dos próprios estados, já um número bem expressivo que tem, e até municípios têm. E o Pronaf fluiu tranquilamente nesses estados. A proposta está, nossa, oficial do Fundo de Aval Federal, não é assim alguma coisa que onere tanto, não é? É uma coisa que foi trabalhada, mas há a dificuldade da situação. Os fundos constitucionais e os demais estados que não têm, teríamos que ter uma lei com diferenciação. Mas o Brasil vai seguir nesse caminho de um país que pensa a sua agricultura em função de exportação e de atender às necessidades dos padrões de consumo de primeiro mundo, que a própria ONU diz que são insustentáveis, e não o seu mercado interno. Caminhamos, eu acho que fortemente na defesa agropecuária com a agência, eu vejo que isso é fundamental. Sem qualidade, sem sanidade, eu acho que nós não podemos avançar nada. Então, e a única forma é a agência para tornar mais abrangente, envolver mais, descentralizar esse controle. Não, mas eu digo que se o Brasil não vai mudar esse modelo, se o Brasil só vai continuar pensando em exportar e não no seu mercado interno. O Brasil atende às necessidades do primeiro mundo, que o relatório da ONU diz que são insustentáveis. Não, mas observe, eu acho que a preocupação com o abastecimento interno também, com qualidade, ela é fundamental. O Ministério trabalha muito nisso, prova, nós tivemos com leite, a rigidez de fiscalização, o processo de modernização, não é voltado ao mercado externo, é para defender o nosso consumidor, é para acompanhá-lo, para protegê-lo. E é claro, eu falei, nem tudo está perfeito, nem tudo está tranquilo. O desafio é tão grande, que eu tenho a sensação de estar caminhando e meus passos serem muito pequenos para chegar ao objetivo que nós todos queremos. Mas o potencial da agricultura brasileira, do agronegócio brasileiro, é algo que só quem teve a felicidade de visitar esse país, andar Brasil adentro, é só para quem viu é que pode efetivamente transmitir essa sensação. Eu fico empolgado com o potencial do país e fico entristecido, às vezes, da falta de condições para a gente deslanchar todo esse fantástico potencial.
e nos inserir num mundo que permita efetivamente alimentação sadia para todos e dignidade de vida, que é o nosso objetivo final. Ok, ministro. Muito obrigado, então, pela sua entrevista. Obrigado aos nossos entrevistadores, a você que está em casa. E o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, sempre às 10h30 da noite. Uma boa noite, uma boa semana e até lá.